Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à 19ª Semana Rede Pedagógica. Nem acredito que já passamos por 18 jornadas de aprendizagem e já estamos aqui na 19ª Semana Rede Pedagógica. Uma alegria muito grande compartilhar com todos vocês essa excelente experiência. E hoje está muito especial aqui com o professor Pedro Demo. Uma vida dedicada todinha ela à educação, a reflexões sobre educação, a reflexões sobre os direitos humanos. Gente, olha, eu acho que ninguém melhor para abrir essa 19ª Semana Rede Pedagógica sobre direitos humanos, que o Pedro Demo. O Pedro Demo é aquela pessoa que não precisava falar nada. Só de você estar perto dele, convivendo com ele, você já vai aprendendo, já vai assimilando coisa boa. Isso combina 100% aqui com a rede pedagógica, não é? Esse ambiente da rede pedagógica é um ambiente edificante. Todo mundo que está aqui, se sente assim, de alguma forma abençoado, porque é gente buscando fazer o bem. Gente, que está agindo com o coração e pensando nas futuras gerações e nas gerações do futuro, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, e também nos adultos, Interessantemente, já dando aqui também um spoiler, nós teremos amanhã o professor Lino de Macedo, que vai falar sobre os direitos humanos em cada fase do ciclo da vida. Vai ser bacana demais. Mas hoje nós temos aqui, gente, essa degustação sensacional com o professor Pedro Demo. Ele já vai entrar aqui nessa live aqui com a gente. Vai ser bem bacana. Eu mostrei aqui, olha, este livro aqui. Olha que interessante. Direitos Humanos Iguais e Diversos. Direitos Humanos Iguais e Diversos, E esse livro, olha, não fiquem enciumados, Esse aqui está autografado para a Érica, porque nós vamos sortear 10 livros deste aqui, autografados entre os participantes da 19ª Rede Pedagógica. Vai ser bacana demais você ter um livro desse aqui, na sua mesa, na sua estante, mas principalmente aqui, na sua cabeça, aqui no seu coração, porque tem muita coisa boa. O conteúdo realmente é sensacional. Eu já estou aqui procurando o professor Pedro Demo, o comentário dele para introduzi-lo nessa live aqui. Estou vendo aqui os comentários, por exemplo, olha, a Neiva Trota. Estou vendo aqui também a Nádia, que está sempre participando com a gente, Nádia Almeida, comentando aqui, maravilha, Serafim.923619, seja muito bem-vindo aqui, deixe seus comentários, compartilhe aí a sua experiência e o seu feedback. Vamos então, daqui a pouquinho, introduzir o professor Pedro Demo. Gente, o Pedro Demo, ele tem doutorado na Alemanha, estudou 4 anos na Alemanha e fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Ele já foi diretor-geral do INEP. Sabe o que é o INEP? É um instituto que coordena, por exemplo, esse concurso nacional de professores e também o Enem, pesquisas educacionais, E o Pedro, ele vai até falar um pouquinho disso aqui com a gente. Ele participou da transição democrática exatamente na área da educação aqui no Brasil. Sabe muito, tem muita experiência e gosta de compartilhar. Deixa eu ver se eu já encontro aqui um comentário do Pedro para introduzi-lo aqui nesta live. Lembrando, pessoal, que a 19ª Semana Rede Pedagógica é um curso de formação
continuada, é um curso de formação continuada, gratuito e com certificado de 120 horas. Para se inscrever, não precisa ser agora, pode ser depois, é só acessar www.redepedagogica.com.br. Deixa eu aqui, enquanto procuro o professor Pedro, deixa eu aqui mandar um abraço para todo mundo que está comentando. Por exemplo, a Rosineide Pereira, _D. E também a Creu, _Araújo. Paloma SSC. Edilma, _3. Francisca.Bezerra de Souza. Só nome bonito, né? Só nome que inspira. Olha só, Fabiane Franco Dá. Tem também aqui, ó, Amara Sussopi, ou Sussofi, que é PHI no final. Neiva Trota, com 2 T's. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Como são muitos comentários aqui, não localizei nenhum ainda do professor Pedro, mas já nós já vamos introduzi-lo. Acho que eu vi passando o comentário do professor Pedro aqui, hein? Olha só, repetindo, vai haver sorteio de 10 livros autografados do professor Pedro Demo. Você, para participar, é só ir comentando, já achei aqui o comentário do professor Demo, e comentando aí nos posts da 10ª semana Rede do perfil Rede Aprendizagem. Rede Aprendizagem. Pronto, aí está o professor Pedro Demo. Boa noite, professor. Boa noite, prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso, já aprendemos muito. Eu falei aqui, professor, que você nem precisa falar nada e nós já estamos aprendendo até com a sua presença, porque você é uma pessoa muito especial, um ser humano completo, um ser humano realmente que tem muito a compartilhar, tem muita experiência e que já tem feito aqui uma revolução na comunidade Rede Pedagógica. Poxa vida, é bom escutar isso, mas que está além do meu chinelo. Muito obrigado. É muito gentil, gente, professor Pedro. Ele, não é? É engraçado porque tem um autor alemão, o professor Pedro conhece muito bem esse autor, porque estudou lá, bebeu na fonte, lá na Alemanha, é o Max Weber. E ele fala sobre vocação. Eu até quero, então, começar, professor, com essa pergunta para você, porque eu percebo na sua atuação, no seu agir, não é? Estou usando aqui agir no sentido da Hannah Arendt, né? O seu agir é um agir de alguém que tem vocação. Professor, qual é a importância da vocação no fazer educativo? Bem, eu penso que toda profissão exige gostar dela, porque eu acho que não existe coisa mais complicada na vida do que todo dia ir trabalhar aquilo que você detesta. Você tem que trabalhar aquilo que te encanta, né? Ou então dar um jeito de que aquilo te encante. Então, na educação, mais ainda, porque a educação não é um ramo em que a gente fica rico, a gente fica famoso e tal. É um ramo que a gente só fica se tiver vocação. Gosta daquilo. E é, assim, uma grande realidade, né? Eu cansei de ver na vida, vejo até hoje, né? Um monte de professores que, com toda a dificuldade, com todos os problemas, ainda disse assim: se eu começasse hoje de novo, eu voltaria para a pedagogia, eu voltaria para a licenciatura, porque eu quero é isso para a minha vida. Então, eu penso que Max Weber, quando escreveu sobre vocação, ele ressaltava esse lado importante, né, de que as novas profissões que no tempo dele estavam se desenhando, hoje já estão todas desenhadas, mais ou menos, né? Exceto as novas que vão chegando no mercado por conta de novas tecnologias, mas as pessoas geralmente se distinguem se têm vocação ou se estão trabalhando a contragosto, assim com certa compulsoriedade, ou porque não tem jeito, ou porque não só tem aquela saída e tal. Então é muito importante a gente poder trabalhar aquilo que gosta. Bem importante, então, essa fala do professor Pedro Demo aqui sobre vocação.
Professor, na abordagem, gente, olha, o professor Pedro, fazendo aqui um parênteses, ele preparou vídeos que serão disponibilizados ao longo da formação. Uma pequena introdução já foi disponibilizada agora há pouco. Quem não acessou não tem problema, está o link lá no curso, vai acessar no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Mas nestes vídeos, professor, o senhor perpassa algumas vezes a ideia de neoliberalismo. E eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para a comunidade qual é a sua visão sobre a relação entre, de um lado, os direitos humanos e, de outro lado, o neoliberalismo. Bom, Edvaldo, essa é uma encrenca grande, né? Eu vou tentar dizer alguma coisa aqui, mas não posso trabalhar um assunto tão complexo, tão pesado assim num tapa, né? Mas eu queria dizer o seguinte: o neoliberalismo é o retorno do liberalismo. O liberalismo teve uma trajetória mais ou menos conhecida, junto com o capitalismo. O primeiro documento importante sobre liberalismo foi o livro de Smith, de 1776, né, A Riqueza das Nações. E depois o capitalismo teve muito problema, sobretudo teve a Grande Depressão de 1929, depois vieram, ou antes já tinha a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? E a economia teve que ser toda repensada. E aí teve muita crítica ao capitalismo e, sobretudo nos Estados Unidos, o New Deal impôs a presença do Estado, que o liberalismo sempre detestou. O Estado não deve intervir, a economia tem que andar sozinha, o mercado livre, por isso que se chama assim, né? E depois, então, o neoliberalismo ter também entrado em crise, voltou esse liberalismo, e daí se chamou neoliberalismo. Um dos marcos desse neoliberalismo é a doutrina Friedman, que entrou no ar em 1970 e que dizia que a empresa não tem responsabilidade social. Então, é uma proposta totalmente alienada dos direitos humanos. Toda empresa tem que ter responsabilidade social. A economia é importante porque serve à sociedade, não ao contrário. Mas o neoliberalismo vira isso ao contrário, coloca tudo à disposição de uma pequena elite. Hoje é chamado 1 contra 99%, que é um pouco de exagero, mas poderia-se dizer certamente 10% contra 90%. Então temos um desequilíbrio enorme hoje no mundo, e o neoliberalismo em educação tem como característica principal, ou pelo menos como uma das grandes propostas, privatizar a escola pública. Então, nós temos esse movimento já aqui andando, sobretudo no Paraná, e, sobretudo, se tenta colocar a ideia de que a empresa privada, a escola privada, é a única que entende de educação e que vai consertar a escola pública. Então, há um projeto de privatizar a escola pública. Então, por isso que eu tenho me esforçado. Na live anterior, conversando com a Érica, coloquei isso bastante. A escola privada não tem moral para isso, não tem qualidade para isso, não tem condição para isso. É uma escola muito duvidosa, muito precária. E a melhor escola que nós temos não é privada. A melhor escola que nós temos é pública, que é a Escola Federal. Essa do Dom Pedro II, no Rio, né? Das escolas dos institutos federais, do colégio de aplicação das universidades públicas, que certamente é a melhor de todas. Né? Então, a melhor escola pública, escola básica que temos é pública. Então, se alguém vai cuidar da escola pública porque é melhor, é a escola federal e não a escola privada. Então, aí tem um grande equívoco. Acontece que no tempo, sobretudo, do New Deal, os Estados Unidos avançaram muito em educação. Os Estados Unidos chegou a ter a melhor escola pública do mundo. Tinha uma matrícula de quase 90% da população na idade própria fazendo escola média. E todo mundo que tinha um diploma da escola média entrava para a classe média. Foi uma proposta extremamente exitosa que foi totalmente destruída pelo neoliberalismo. E hoje a escola pública americana é comum. Tem escola pública boa lá, mas de modo geral não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela imagem, e ficou atrás. Isso basta olhar, por exemplo, no PISA. O desempenho dos Estados Unidos no PISA é medíocre. Então, o melhor PISA aqui no Ocidente está na Europa. Está na Letônia, que é um paísinho pequeno que tem a melhor proposta de educação. A gente estava na Finlândia, que também é da Europa. Agora,
foi tudo lá para a Ásia, né? Os melhores resultados estão em Singapura e na China. Mas é uma escola muito truculenta. Lá o pessoal tem que aprender matemática ou é melhor se suicidar. Quer dizer, a gente não quer esse tipo de coisa aqui, né? Eu acho que a gente tem que aprender matemática elegantemente na escola, como um direito de todo mundo e educadamente. Então, o neoliberalismo representa uma proposta contra contra a escola pública, contra a educação pública, a proposta fundamental de privatizar tudo, porque tudo que é privatizado seria melhor, que é uma grande mentira. Eu acho que é preciso ter também uma noção do bem comum, daquilo que é de todos, daquilo que todos participam. E eu estudei num país em que não tem escola privada. Então, para mim, foi uma grande lição. Por que a Alemanha não tem escola privada? Porque não precisa, porque a escola pública é ótima. Então, todo mundo vai para a escola pública, se sente satisfeito lá, então não tem por que pagar uma escola privada para ter o mesmo resultado. Então, isso que é uma ideia que eu sempre persegui na vida. Aqui no Brasil é muito difícil mudar isso, porque, primeiro, a escola privada se implantou já, é um patrimônio do país, naturalmente, então é importante para a elite e não vai deixar. Não é? Mas nós temos o compromisso, nós que somos da escola pública, de tentar qualificar a escola pública para que jamais se diga que a escola pública é a escola pobre para o pobre. Tem que ser uma boa escola. Ótimo, isso mesmo, né? E qualificando a escola pública, a escola particular, para se manter, vai ter que se qualificar ainda mais. Porque, assim como você falou, professor, a escola particular hoje, né, ela já recolhe ali, né, a principal camada ali da elite, pessoas que têm condições, acesso a bens culturais, pessoas que estão em ambientes já muito letrados, né? E não entregam um resultado proporcional, né, à posição favorável que tem. Então, qualificando a escola pública, isso também vai impulsionar a qualificação também das escolas particulares. Professor, bem interessante você falando a respeito, né, da Segunda Guerra Mundial, sobre o New Deal. E tem esse livro aqui, que eu sei que você também conhece, do Karl Polanyi, A Grande Transformação. Sim. Que esse autor apontou uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ele disse o seguinte, olha, basicamente, né, ou a sociedade, ela, não é, controla o mercado, é uma possibilidade, a sociedade controlando o mercado, mas como que a sociedade vai controlar o mercado? Por meio de um regime de direitos humanos efetivo. Um regime que efetivamente distribua, garanta direitos para todas as pessoas, independentemente de sua posição de classe, de sua cor, né, de sua diversidade. Ou então o mercado ele vai controlar a sociedade. Ele vai esgarçar o tecido social. Professor, o senhor vê risco nos dias atuais de o mercado se expandir a tal ponto de esgarçar o tecido social, né, de causar riscos, danos irreversíveis à natureza e por aí em diante? Sim, eu vejo isso como uma grande ameaça, porque o assim dito mercado livre quer liberdade econômica irrestrita para a elite. A elite, então, pode explorar como quiser a sociedade e a natureza. E isso está, então, levando para uma situação duplamente impossível. Primeiro, na sociedade, porque o neoliberalismo até hoje incluiu, de maneira adequada, apenas 10% da população mundial. Não mais que isso. Então, pessoas que vivem em países com altos ingressos são 10%. E se a gente olhar ainda que dentro desses países tem muita pobreza também, como nos Estados Unidos, a coisa talvez seja até pior. Então, o neoliberalismo nunca entregou o que prometeu. E depois tem a questão da natureza. Nós estamos acabando com a natureza, que é um suicídio. A gente não pode se autodestruir. Se a gente quiser dar o mesmo bem-estar dos 10% para os 90%, nós vamos precisar de uns 4, 5 planetas. Aonde? Então tem aí uma grande mentira. Essa prosperidade é autodestrutiva. Nós temos que repensar esse tipo de coisa. Então, por isso que eu acho que é importante a gente trabalhar a noção de direitos humanos dentro da escola, porque ela vai chegar também a este problema. O direito de a gente ter um planeta de todos.
ter um bem comum de todos, sem coletivizar. A gente não quer mais voltar para esse tipo de proposta. Eu acho que o coletivismo soviético não deu certo, uma ideia ultrapassada. Então, a gente não quer voltar para isso. A gente quer uma nova proposta. A gente quer uma nova visão de mundo, que a gente pode buscar inspiração em teorias passadas, mas precisa de teoria nova. Precisa de proposta nova, sair desse passado e tentar colocar uma outra visão. Então, acho que a escola também é muito importante se ela conseguir trabalhar esse tipo de ideia, que não precisa ser fundamentalista. Eu não estou defendendo aqui nenhum fundamentalismo, eu queria dizer o contrário. Por exemplo, a escola sem partido é uma proposta fundamentalista. Primeiro, porque todo professor bem formado tem partido. É uma característica de que tem boa cabeça. Toma partido com fundamento, com argumento e abertamente. Não é fundamentalista. Se você tem o direito de ter partido, o outro também tem. Então, aí tem que saber conviver com outros partidos. O que a gente não pode ser é partidarista. Só um partido vale. Então, a escola sem partido coloca no fundo, não é? Afastar o partido. Tem um partido único, que é uma coisa ditatorial, inclusive soviética. Não tem sentido esse tipo de proposta. Nós temos que ter uma escola pluralista. Se a esquerda errou, a correção disso não está num fundamentalismo de direita. Nós temos que arrumar. Então, a gente não pode doutrinar o estudante. O estudante tem que ser formado para decidir qual é o partido dele. Ele que tem que decidir. Agora, a gente não pode proibir um estudante de ter partido. Ele pode ser do PL, ele pode ser do PT, ele pode ser de quem ele quiser, desde que não seja fundamentalista. O que a gente não pode aceitar são extremismos. E aí a ciência ajuda muito, porque a ciência não pode ser extremista, a ciência tem que ter argumento. O grande barato da ciência é saber argumentar, saber fundamentar. E quem sabe argumentar conta com o contra-argumento do outro, a divergência, que é a democracia. A democracia tem que admitir a divergência, porque uma boa sociedade é aquela diversa. Sociedade mais bonita, mais produtiva, mais interessante é diversa, não é uniforme. Onde todo mundo pensa do mesmo jeito, veste do mesmo jeito, anda do mesmo jeito, quer a mesma coisa, isso é ditadura. Então, na escola, a gente tem que aprender esses valores. Valores do pluralismo, do ecumenismo, da convivência, da cooperação, de estar junto no ambiente em que todos podem caber. Professor, outro dia eu estava conversando com um jornalista aqui em Brasília, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, olha, essa coisa de radicalismo é uma coisa de pessoas embrutecidas. Daí uma coisa que o mercado pode fazer é embrutecer as pessoas. Eu até cito aqui um economista que não tem nada assim de, vamos dizer, de esquerdista, porque ele é de Cambridge, universidade na Inglaterra, né? Sim. Que é o Alfred Marshall. O que ele observou? O mercado girando livremente produziu um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: uma camada ínfima da população, extremamente rica, extremamente cultivada, com acesso a bens culturais, a uma riqueza antes impensada, e uma multidão de pessoas embrutecidas. Mas embrutecidas porque não tinham acesso nem ao mínimo existencial, trabalhavam 12, 13, 14, 20 horas por dia para manter a alimentação ruim, precária, sem direito à moradia, sem direito a nada. E é neste contexto, então, que a partir de proposta de Alfred Marshall e de outros pensadores, que se começa, então, a formular uma política de direitos humanos. E começando exatamente na sua proposta, que coloca a educação na base, pela educação. Então, muita gente não sabe disso, mas mesmo na Inglaterra, que nós podemos chamar de berço do capitalismo, lá a educação pública ela é predominante, é hegemônica, e os ingleses, hoje, vamos dizer, chamar a Grã-Bretanha como um todo, prioriza a educação pública de máxima qualidade, com pouquíssimas escolas particulares, muito poucas. Então, todo cidadão inglês recebe a mesma escola. Então, essa proposta, professor, de começar uma política de efetivação de direitos humanos, para impedir
o embrutecimento das pessoas, que é transformar pessoas humanas em animais. Basicamente seria isso, né? De transformar o homem em fera, não é? Em pessoas que vivem ali caçando, né? Comida podre, revirando É, lixo, como se fosse bicho. Começar pela educação é o caminho, professor? bem, eu acho que, de qualquer maneira, é geralmente considerado o caminho. Talvez isso possa ser um pouco exagerado, mas é o que geralmente a gente acredita nisso. E na universidade tem muito essa crença de que o caminho adequado para mudar é através da educação, né? Então eu penso assim, é uma questão essa muito complicada, também muito controversa. O que os autores que eu gosto mais dizem é que nós não temos na nossa história da espécie uma sociedade igual. Nunca tivemos uma sociedade que fosse igual. Todas são desiguais. Então, eu acho que o ponto de partida é esse. Toda sociedade é desigual. Mas nós podemos gerir a desigualdade de tal maneira que todos possam caber. Então, aí não adianta ir para os extremos. Você não pode ter uma sociedade em que 10% tem tudo e 90% é capacho. 90% é embrutecido, como você está dizendo aí. Então, acho que a gente tem que conseguir que pobreza e riqueza sejam coisas mais marginais, digamos assim. A grande maioria tem que estar no meio. Democracia é a ideia de que todos têm que estar no meio. E para isso não precisa voltar a ideias antiquadas de coletivização de tudo, nada disso. Nada disso. Eu acho que todo mundo tem direito a alguma propriedade privada, ela não pode ser fundamentalista, radical. Quer dizer, uma pessoa ter uma barbaridade de propriedade particular. Não, mas um pouco de propriedade particular todos precisam. Todo mundo quer ter um celular, todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter um computador. Qual é o problema? Ninguém quer coletivizar isso. Eu mesmo não tenho nenhum interesse em ter um celular que é do Estado. E eu apenas uso, entendeu? Não tenho interesse nisso. Isso passou. Essa ideia ninguém mais está curtindo. Não é? Então a gente tem que revisar um pouco esse tipo de pensar, né? Eu acho que, sendo as sociedades desiguais, a gente pode reduzir a desigualdade ao mínimo possível. E um dos caminhos importantes é a educação. Então, a educação não vai tirar a desigualdade, porque até conversamos antes com a Érica, foi um papo interessante, né? E que a gente não vai para a escola propriamente para ser igual, a gente vai para a escola para se distinguir. Todo mundo também quer aprender do jeito melhor que pode. E todo mundo tem uma pretensão distintiva, como está no livro do Bourdieu que eu citei, que se chama exatamente A Distinção, não é? Mas a gente tem que saber gerir a desigualdade igualitariamente. O que se chama de igualitarismo é a sociedade igual e diversa ao mesmo tempo. Todos são iguais e diversos. Então, não vai existir aquela sociedade que todo mundo é igual. E muita gente vai dizer até aquela sociedade que todo mundo é igual é uma ditadura. Numa democracia, você tem um apreço à diversidade, a ideias diferentes, a partidos diferentes, a rodízio no poder. A gente não quer que uma pessoa fique a vida toda no poder. Então a gente quer a mudança, a gente quer a variação, a gente quer a alternativa. Então dá para trabalhar isso muito bem, né? E eu acho que nas democracias interessantes, a gente conseguiu avançar nisso. Lá tem elite, lá tem pobreza, mas é marginal. Poucos são ricos, poucos são pobres, a grande maioria está no meio. Então, isso é um arquétipo que eu gosto de construir, porque para mim seria o ideal de uma boa sociedade. Qual é uma boa sociedade? Aquela em que cabem todos. Aquela que não segrega as pessoas. Não é? Por exemplo, tomando os Estados Unidos, a cidade, o país mais rico do mundo. Até hoje tem uma segregação racial absurda. Por exemplo, a Wilkerson, que é uma autora negra muito interessante que analisa a desigualdade dos Estados Unidos, deu o título ao livro dela de Casta. Sabe por quê? Porque ela disse que classe social é muito suave. A sociedade americana tem uma casta. Não conseguiram até hoje, com toda a riqueza do país, incluir os negros. São racistas terríveis. Nós também somos. Mas lá chama muito mais atenção por todo o progresso que o país tem.
Então, acho que nós temos que saber arrumar isso. E lá tem uma briga muito grande contra os direitos humanos. Você vê que hoje o governo dos Estados Unidos não gosta de direitos humanos. Não gosta dessas coisas. Porque quer que a elite econômica dite tudo no país. É uma plutocracia. Nós não queremos isso. Nós queremos uma democracia. Ah, muito bem. Até outro dia eu vi um mapa da cidade de Chicago, né, mostrando o seguinte, que os bairros, né, as localidades onde moram as pessoas brancas, né, são bem separadas. Dá para você ver ali, É, olha, na região ali são os negros, aqui são os brancos, né, e não isso. conseguem mudar isso, né? É, E a Marlene Oliveira passou aqui, professor, e comentou o seguinte: a igualdade para todos. Se nós olharmos na nossa Constituição, já no artigo 5º, né, há a sim. promessa de que todos são iguais. Né? É. Todos são iguais. E a régua seria um artifício, um conceito chamado cidadania. A cidadania seria um artifício que ia assegurar a toda pessoa, a todo, né, a toda pessoa, a todo indivíduo, o mesmo acervo de direitos. Olha, todos terão direitos à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a ser respeitado, direito a ter uma vida digna, a ter uma remuneração, a ter um emprego. Mas isso aí, professor, está ficando só na teoria, porque você disse muito bem, olha, né, eu prefiro autores que apontam mais para desigualdade. Mas em que nós podemos, né, divisar a igualdade entre as pessoas nos fundamentos dos direitos humanos? Veja, eu gosto de explicar assim: igualdade não existe, mas está na cabeça de todos nós como um arquétipo indelével. Todo mundo pensa em igualdade. Todo mundo gosta da igualdade, mas não há sociedade igual, porque nós não somos iguais. Nós somos iguais e diversos. A diversidade é tão importante quanto a igualdade. Se você olhar o artigo 5º da Constituição que você citou, ele começa logo no início lá, todos são iguais. Mas tem o direito do trabalhador, tem o direito da mulher, tem o direito da criança, tem o direito de não sei quanta coisa. Tem 79 itens aquele troço lá. Então, você começa dizendo que todo mundo é igual, mas logo em seguida você vai reconhecer, não é bem assim. Todo mundo é igual em princípio. É como nos Estados Unidos, lá se diz assim, todos nascem iguais. Mas nunca valeu. Porque tem os mais iguais, entre aspas, né? Tem a elite econômica, que sempre foi dominante, sempre conduziu o país. Né? Eles têm pavor lá de que um dia alguém popular se eleja presidente, então também por isso eles colocaram na Constituição uma eleição de presidente que passa por um conselho final, não é direto da população para o presidente. Tudo isso foi para não dar chance que o povo realmente chegue ao poder. Né? E também, vamos falar com toda clareza, o povo não governa. Não há como o povo governar. Quem governa é uma pessoa eleita, que já não é povo. Ela pode ter vindo do povo, mas uma vez sendo eleita, como é que ela vai ser povo? Ela já está mais para cima, ela já está numa posição de destaque, ela está numa posição de comando. Então a gente tem que saber lidar com essa encrenca, que eu chamo a complexidade da sociedade. Então, toda essa conversa que a gente tem, todo mundo é igual? Sim, em princípio, todo mundo é igual. Por exemplo, todo mundo nasce igual. Todo mundo nasce pelado, nasce pequeno, nasce carente, precisa da mãe, precisa de mamar e tal. Isso é mais ou menos igual. Mas, se você olhar bem, ninguém nasce igual. Porque alguém nasce numa família rica, o outro nasce numa família pobre, onde que é igual? Então, não há como nascer igual. Você nasce condicionado com o seu lugar onde você nasce. Alguém nasce na África, outro nasce nos Estados Unidos, outro nasce na China. É bem diferente. Então é que a gente não está acostumado, Edvaldo, a valorizar a diversidade. A gente tem medo da diversidade. Mas se a gente olhar, todos nós somos diversos. Os pais, por exemplo, que têm filhos gêmeos, todos eles dizem, eles são tão iguaizinhos quanto diferentes. Tem a cara igual, mas o temperamento é totalmente diferente um do outro. Então isso é uma coisa da natureza. A natureza nos fez iguais e diferentes. E a gente vê isso na escola. Todo professor atento sabe que cada aluno
aprende no seu ritmo. Cada aluno tem uma visão da aprendizagem. Cada aluno tem sua maneira de reagir. Cada aluno tem um contexto familiar completamente diferente. Alguns têm na família um apoio danado, outros têm na família apoio nenhum. Então a gente tem que saber lidar com essa coisa que, no fundo, talvez seja uma maravilha da natureza. Por que a gente vai, por exemplo, visitar outros países? O que é ver cultura diferente? Se a gente fosse lá para a Tailândia e fosse igualzinho ao Brasil, por que ia lá? Ninguém iria para lá. O que a gente quer? Ver gente diferente, cultura diferente, uma língua diferente, uma cidade diferente. Então, essa diferença é muito importante. E uma família é feita disso. Lá na família, todo mundo é igual, entre aspas. Tanto quanto todo mundo é diverso. Cada um vai ter uma história própria, saiu do mesmo pai, saiu da mesma mãe, mas vai ter uma história própria, vai constituir uma família própria, vai ter outros filhos que serão também outros diferentes e tal. Assim que eu gosto de ver. Mas eu entendo que isso tudo aí também tem uma grande controvérsia teórica, né? Então, não estou dizendo aqui que minha ideia deva ser a principal, mas eu só estou dizendo que eu tento combinar igualdade e diversidade, que é hoje um grande tema dos direitos humanos. Se você olhar o livro de direitos humanos que eu dei para vocês, está lá, direitos humanos iguais e diversos. Isso é um grande tema, porque a gente está acostumado com a história europeia de que direitos humanos são universais. Não dá para ter direitos humanos universais. Por quê? Porque não tem um humano universal. A Europa é que quer ser universal. A Europa é que quer ser dona dos direitos humanos. Então, o que ela define como direitos humanos, acho que todo mundo tem que aceitar. Não é assim. Os direitos humanos têm que ser negociados. Direitos humanos que valem para todo mundo têm que ser negociados. Tem que sentar na mesa de negociação e conduzir a diversidade para algum acordo. E todo acordo não pode amassar a diversidade, tem que compor, tem que consertar, com C, de concerto musical, né? Tem que botar junto, né? Que é uma grande obra política. E por isso tanta gente diz que o político é a grande arte humana. Saber conduzir a convivência, a cooperação, trabalhar a desigualdade, trabalhar a democracia, né? Apesar de tanta diferença, de tantas coisas, a gente tem um planeta comum, tem uma cidade comum, tem uma sociedade comum e essas coisas. Ah, muito bem. Estamos aqui, pessoal, com Pedro Demo. Ele que é doutor em Sociologia, fez doutorado na Alemanha e pós-doutorado nos Estados Unidos. Uma pessoa com muita experiência. Olha só, a formação do professor é extraordinária, mas a experiência dele é muito mais extraordinária ainda. Então, interessantemente, o professor realmente é uma pessoa que tem uma visão singular e muito rica. E o que o professor está dizendo é o seguinte, olha, o que tempera a igualdade, até enriquece a igualdade, olha só, não é a desigualdade, é a diversidade, porque se nós formos, né, enfatizar e legitimar a desigualdade, aí é o neoliberalismo, né? Não, neoliberalismo é o regime, o império da desigualdade. Não é isso que o professor está dizendo. Lembrando o seguinte, pessoal, que a igualdade não apareceu sozinha nem na Revolução Francesa. A Revolução Francesa preconizou, olha só, liberdade, igualdade e solidariedade. Qual que é a diferença entre a diversidade e a desigualdade? Eu quero ver se o professor concorda comigo. Para mim, professor, é a opressão, porque a desigualdade oprime e a diversidade liberta. Seria por aí, professor? Sim, olha, tem muita gente que, quando analisa essa discussão na Europa, eu vou citar aqui um autor que talvez alguns conheçam ou podem conhecer, um Rosa. Ele tem um nome que parece português, mas ele é um sociólogo alemão atual, muito interessante. Ele fez um livro chamado Ressonância, que teve muito êxito. Então, ele fez uma crítica super interessante como europeu. Então, ele disse assim, a Europa conseguiu a autodeterminação, se emancipou com auxílio da Revolução Industrial, da Revolução Científica e essas coisas, né? E progrediu. Mas a Europa colonizou todos os outros povos. Então a Europa desenvolveu uma emancipação que proíbe a emancipação dos outros.
A gente pode ver isso hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, é típico. Ele quer progredir, mas não quer deixar que ninguém se aproxime. Isso é um modelo europeu de emancipação. Colonizador, escravizador. E nós podemos levar isso também para a academia. Nós temos hoje muito essa discussão, que também é parte dos direitos humanos. A gente tem que ser vassalo da academia europeia ou a gente pode ter uma academia própria? Então, nós temos que defender que nós podemos ter academia nossa. Nós não somos contra a academia europeia. Muito menos queremos acabar com a academia europeia. A gente sabe que ela é muito melhor que a nossa e que a gente tem que aprender com ela, mas a gente não pode ser um penduricalho dela. Então, quem vai dizer o que é uma obra boa, científica aqui no Brasil, somos nós, não é a Europa. Não é os Estados Unidos. Então, é muito importante hoje também saber desenvolver a sua proposta. Isso é muito importante para os negros. Lá no nosso programa, a gente curte muito como é que a gente pode fazer uma academia própria dos negros, dos africanos. Porque os africanos sempre foram colocados pela Europa como sem cultura, sem educação, sem futuro, sem economia, sem nada. Pô, não tem sentido. Os africanos sempre tiveram cultura própria, sociedade própria, língua própria. Isso é absolutamente fundamental. Agora, claro, a gente não pode exagerar a ponto de dizer, não, temos que inventar uma matemática africana. Não tem. Matemática é formal, então é a mesma em todos os cérebros humanos. Então, ninguém que propõe essas coisas vai a esse fundamentalismo. Não, nós vamos ter a mesma matemática, a mesma lógica, o mesmo DNA, que é comum em todos os humanos, africanos ou não, tal, todos temos o mesmo DNA, mas somos diversos. Isso é uma coisa incrível da natureza. A natureza tem um centro em torno do qual todos giram o DNA, mas ninguém é igual. Olha que coisa interessante. É como as línguas, né? Tem uma gramática comum de toda, mas nenhuma língua falada é igual. Nem dá para ser igual. Não tem como um dia ter no mundo uma língua só, ou ter uma religião só. Não dá, porque os humanos são diversos. Então, eles se expressam de maneira diferente. Eu sei que isso é uma grande encrenca, é uma grande teorização aqui, também não estou pedindo que todo mundo me siga, né? Mas eu acho que é importante a gente discutir isso aí, porque nós vivemos, por exemplo, eu acho, no mundo da ciência, ainda muito atrelado ao positivismo euro-americano, essa ideia da Europa do que é ciência, esse domínio da ciência de todo mundo, essa ideia da propriedade intelectual que só alguns têm e os outros têm que pagar se quiserem usar e tal, essa dependência, não. Eu entendo educação também como libertação. Você tem que saber se libertar. E quem se liberta também assume o ônus. Se você anda com pernas próprias, também pode cair. Então, acho que é muito importante a gente propor uma academia própria e também assumir o ônus. Vamos ser cobrados. Vamos fazer coisa boa, talvez coisa não muito boa, mas é aí que a gente vai para frente. Acho que a gente tem que ter uma proposta nossa. Por isso que eu digo, a gente lê um autor para ser autor. A gente lê a Europa não é para ficar europeu. A gente lê a Europa para continuar brasileiro, só com mais fundamento, com mais argumento, com mais cultura e assim por diante. Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui já chegando já ao final dessa conversa acadêmica aqui com o professor né, Pedro Dema, que até comentou, ótima aula, né? A palavra aula, a gente nem gosta muito da palavra aula. Já temos o professor Pacheco aqui, que sempre vem, né, gente, com um discurso contra a aula. A aula como essa coisa formal. Eu até quero, professor, nesse encerramento aqui, já puxar para essa pergunta, porque eu acho que a sua contribuição é extraordinária nesse aspecto também. Né? Porque você citou o Bourdieu com a distinção. Porque o ser humano é igual em muitas coisas, né? Uma delas é o seguinte, né? É o querer se projetar em detrimento dos outros, né, professor? Então, o que o Bourdieu mostra é isso. Olha, tem uma elite que usa, né, que frequenta o clube tal. Aí supõe que esse clube baixou o preço e já tem gente de classe média já frequentando aquele clube. Aí essa elite vai para outro clube. Vai. É uma coisa extraordinária. No Rio de Janeiro aconteceu, por exemplo, na Barra da Tijuca, né? Fizeram a linha amarela, dando acesso, né, às pessoas que moravam lá na periferia. Então, muita gente reclamou um absurdo
ver esse pessoal pobre aqui para a Barra da Tijuca, né? Então é isso queremos. aí. Então, mais ou menos assim. Nos Estados Unidos, gente, né, uma coisa interessante, porque você pensa assim, ah, mas se você é branco nos Estados Unidos, você está bem, porque lá você não vai sofrer racismo. Mas tem o racismo contra o latino. Mesmo a pessoa que é branca, só por ser latino, já É. sofre também racismo nos Estados Unidos. E tem um autor também que eu sei que você estudou muito a escola de Frankfurt, professor, que é um herdeiro da escola de Frankfurt, um dos herdeiros, que é o Honneth, que fala da teoria do reconhecimento, É. da importância da pessoa receber esse reconhecimento, de ser valorizado no seu papel, no seu estilo de vida, na sua diversidade. Então, aqui meio que combinando aqui o Bourdieu e a sua ideia sobre aula, muitas vezes o professor ele vai para a aula para se projetar. Olha eu aqui, É, é o né? Eu palco como dele, criança, o não é palco mesmo, dele. É. professor? E aprender a dar ao aluno o protagonismo que é dele é imperativo, não é mesmo, professor? Isso é muito importante. Eu penso, olha, Edvaldo, que nós não vamos acabar com a aula, porque tem aula boa. Por exemplo, um professor que tem produção própria, que tem uma boa autoria, vale a pena escutar. O que não vale a pena escutar é o xarope copiado. A aula copiada para ser copiada não tem sentido. E também por outra razão hoje, que a inteligência artificial vai engolir esta aula. Porque ela é muito melhor que nós em copiar. Se é para repassar conteúdo copiado, a inteligência artificial vai abafar. Porque ela tem um domínio enorme de conteúdo, né? Ela tem uma memória absurda, ela tem um processamento astronômico. Né? Então, quem somos nós? Por isso também que a gente não ganha mais no xadrez. Porque ela prevê milhares de jogadas e para cada jogada importante ela tem a história de todos os grãos mestres, como é que eles resolveram aquela parada. Então não tem, não tem. Então eu acho que a gente tem que repensar isso aí. Né? A docência é mediadora. Ela não é a parte central da aprendizagem. A parte central da aprendizagem é o protagonismo do estudante. A aprendizagem ocorre na cabeça do estudante, não é na aula. A aula ajuda ou atrapalha. Então aí o professor tem que se repensar. É que nós temos uma tradição de centenas de anos, ou milhares até, né, de que o professor é o dono do saber, o professor é que comanda a escola. Esse, por exemplo, é um arquétipo completamente errado. Quem é que manda na escola? Quem é que controla a escola? É o professor. A escola é feita para o professor. O aluno está lá de intruso. Tem que mudar isso. A grande referência da escola é o estudante. Se ele aprender, a escola vale a pena. Se ele não aprender, estamos jogando conversa fora ou roubando o tempo dele. Não tem sentido. Vamos arrumar isso aí. A gente tem que saber se entender. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui da mãe, que é a maior mediadora que a natureza inventou. A mãe, por isso que é um fenômeno à parte, importantíssimo, né? E tal. Né? A mãe gera, gesta e gere o filho, mas não é dela. Ela tem clara noção de que ela bota o filho no mundo para o mundo. Ela tem que cuidar que o filho se desenvolva e um dia também se livre dela. O filho tem que andar com pernas próprias. Então aí tem uma proposta natural de emancipação que a gente segue à risca quando a família é boa. A gente cuida que o filho se desenvolva. A gente não conseguiu levar isso para a escola. A gente fez da escola, como diz o Foucault, assim, muito duramente, né? É uma prisão. É um troço militaresco. É um troço autocrático. Então, por isso que tem tanta gente que critica a escola. Né? A escola é dura demais. É disciplinadora demais. É doutrinadora demais. Então, ela não liberta. Ela não propõe uma sociedade alternativa. Propõe a mesma sociedade autocrática. E por isso que o Bourdieu chama de A Reprodução, o grande livro dele com o Passeron. A escola, ao invés de emancipar, indica o lugar subalterno de cada um. Então, acho que nós precisamos repensar isso aí. Isso é um vício euro-americano, europeu e americano.
uma cabeça colonizadora, evangelizadora, missionária, e essas coisas todas. A gente acha que tem que fazer a cabeça do outro. Não é assim. Você citou o Holmes, por exemplo, lá da Escola de Frankfurt, porque a ideia do reconhecimento, porque a gente tem que tomar o outro como outro autêntico. Quem diz isso também muito bem é o Maturana. O outro nos constitui. O outro não é rival, pode até ser, mas ele não é de si um rival. Ele é autenticamente outro. E nós temos que respeitá-lo como outro. Olha a diversidade de novo. Outro é diverso. Por que a gente quer mandar no outro? A gente tem que conviver com o outro. Então, por isso que a emancipação, no fundo, é sempre uma interdependência. Emancipado não é aquele que dispensa os outros. É aquele que convive bem com outros emancipados, que é um grande desafio. Eu sempre digo, essa é a maior engenharia da pedagogia. Formar emancipados que convivam com outros emancipados. Não se devorem, não apenas briguem, mas produzam uma sociedade melhor. Ah, muito bem. Professor, agora para encerrar mesmo, né? Se deixar, a gente fica aqui a noite toda conversando com você, porque realmente, professor, o senhor se encaixou muito bem aqui no projeto Rede Pedagógica, né? Mas para encerrar mesmo, professor, a gente publicou aqui um post, que é um poema da Thaís Romero, que basicamente diz o seguinte, né? Que a criança, o aluno, a aluna é passarinho, a escola é o ninho, e o professor? O professor são as asas. Aí veio uma professora e comentou assim, tá, e quem cuida do professor? E o ninho do professor? Porque o professor, nós temos aí no Brasil, bem famoso, no mundo todo, aliás, a pedagogia do oprimido. E muita gente pensa que esse oprimido aí, né, é o aluno, é quem está aprendendo. Mas na realidade de hoje, o oprimido também é o professor. Talvez o maior oprimido hoje no sistema educacional brasileiro seja o professor. Como podemos mudar a realidade de opressão do professor? Vou dizer como, professor. Eu, né, já fui professor de escola particular, né, e de pública também. Na particular, a pressão é muito maior de entregar resultado, é bem puxado. É muito trabalho não pago, né? Trabalho que leva para casa, corrige. Você está o tempo todo ali preparando aula, né, e não recebe por tudo. E o professor de escola pública, em geral, ele é muito mal remunerado. Então a equação não fecha. Por quê? O aluno, né, no contexto dos direitos humanos, tem direito a uma educação de excelência. E quem vai entregar essa educação? Né? Vários atores, especialmente o professor. Só que o professor não tem garantidos os direitos humanos, né, correlatos à função, à importância dele. Como sair dessa cilada, professor? Bem, olha, eu penso, Edvaldo, que essa talvez seja a questão mais aflitiva que nós temos hoje no contexto da educação. O desgaste profissional, o ataque neoliberal da privatização, dos maus salários, né, também da dificuldade de ter uma formação permanente adequada e também lá no início de ser formado na universidade de maneira atualizada para os tempos de hoje, porque nós estamos parados no início do século passado. Quem quiser ver isso concretamente pode ver o filme do Chaplin, Tempos Modernos. É aquela mesmice, aquela repetição e assim por diante. Então, acho que uma regra fundamental, se a gente quer um aluno bem cuidado na escola, precisamos cuidar do professor. Então, vamos tomar vários exemplos assim. O quanto o professor fica doente na escola pública, principalmente. Segundo, quantos professores são apenas contratados, não são concursados, são mantidos nessa posição só para poder demitir quando a gente quer demitir. Então, eu sempre digo assim, educação, a gente tem que ver a educação como aquilo que vale a pena e ver isso na cara do professor. Se o professor é a prova de que a educação não vale a pena, então está tudo errado. A educação tem que funcionar primeiro para o professor. É uma profissão que vale a pena. É fundamental na sociedade. É um fundamento da sociedade. Então ele tem que ter o devido respeito,
a devida valorização, a devida formação, a capacidade de continuar se formando a vida toda, de poder melhorar sempre essa condição dele e de estar sempre cada vez mais à altura do aluno. Claro que isso tem, então, um ônus. Nós queremos um professor excelente para estar à altura do aluno, porque o aluno hoje tem necessidades ainda maiores, acrescentando ainda toda essa perspectiva digital que está nos atormentando. E o professor tem que se virar com isso. Então, olha, quero dizer isso. Nós nunca fizemos o suficiente para os professores. Nunca. Sempre mantemos um papo furado em torno disso. E vejo isso também no atual ministro da Educação, que faz um gesto até, imagino que tenha boa vontade nisso e tudo, né, do programa de mais professores, por exemplo, né, mas eu acho que não tem muito sentido falar de pé de meia e tal. O professor não precisa de pé de meia, o professor precisa de um bom salário. O professor precisa ganhar um salário decente, até para provar que a educação vale a pena, pô. Educação como pé de meia não vale a pena. Eu acho que a gente tem que respeitar o profissional e tentar arrumar as coisas na raiz e não com remendo. Não é? Então, isso também é um contexto neoliberal. O neoliberalismo, se pudesse, demitia todos os professores. E aí readmitia com metade do salário. E depois demitia de novo, tudo de novo, para depois ter readmitido de novo com um quarto do salário. Isso é a lógica neoliberal. A gente não pode fazer isso. É uma grande contradição dentro de casa. Se o professor não tem uma profissão adequada, nós estamos negando o valor da educação. Então, toda essa conversa de que educação emancipa, educação é importante, que educação muda tudo e tal, mas muda no professor? O professor mudou de vida com a educação? Não dá, pô. Isso é muito cinismo. Então, é muito importante pensar no professor. Então, vamos começar desde a universidade, que tem que mudar completamente a formação dele. E tem que ser autor, cientista, pesquisador, letrado digital, e não apenas um profissional de aula. Isso a inteligência artificial vai fazer. Ele tem que ser um aprendiz, em primeiro lugar. Tem que ser um profissional da aprendizagem, que, sabendo aprender bem, ele pode ajudar um aluno a aprender bem. Então, esta formação é absolutamente fundamental e está nas costas da universidade, que infelizmente está paradona. Não está se mexendo. Mas nós temos que tentar agitar esse coreto, porque é muito importante. E depois, na esteira disso, melhorar o salário dele. O salário que o Brasil paga para o professor não é adequado. Tem que ser muito maior, temos que colaborar nesse tipo de ideia, né? Levar isso para frente e não ficar arranjando subterfúgios, que hoje são de toda ordem pelo Brasil afora, para contratar mal o professor, para não deixá-lo se tornar estável e demiti-lo em qualquer momento, querer privatizar a escola e tal. Então, fazer interferência de fora no funcionamento da escola, que eu acho que também não tem sentido. Acho que se o professor tem boa formação, ele sabe conduzir a escola. Então, não precisa ficar recebendo palpite de fora, que é a autonomia docente, que é muito importante. Mas isso é um grande capítulo outro, né, que a gente tem que fazer melhor em outro momento, entendeu? Mas eu queria, pelo menos, deixar essa consideração. Ah, muito bem, pessoal. Então chegamos aqui ao final, né, dessa live, né, maravilhosa, nossa live interativa aqui com o professor Pedro Demo. Professor, vamos fazer aqui um registro, uma foto, o pessoal postar nos stories e disseminar esse conteúdo. Perguntaram, vai ficar gravada? Sim, vamos compartilhar. Compartilhe, gente, olha, no WhatsApp, não é? Não é? Essa formação, esse programa aqui, usa a metodologia, né, que nós chamamos de aprendizagem em rede. Você pode comentar nessa live, criticar no sentido que o professor falou na live anterior. Não é falar mal, não é? É dar a sua contribuição. Criticar é isso. Você vai entender e vai dar a sua contribuição como autor. Não é? Você que é professor, se o aluno já é autor, imagine o professor. O professor não pode ser passivo, então você vai participar, né? Você pode comentar, compartilhar com alguém, deixar o seu comentário, a sua crítica construtiva. Toda crítica, né, é construtiva, né?
Acho que é até uma redundância aqui. Mas eu queria, professor, nesse momento nós fazemos aqui nosso registro, né, fotográfico aqui, para as pessoas disseminarem, que você mostrasse o seu livro. Gente, eu estive hoje, tive a honra de estar na casa do professor hoje. Nós estávamos lá fazendo lá os ajustamentos técnicos, né, para que nesse momento aqui acontecesse sem contratempos. E eu vi esse livro, que é uma pérola. Olha, o que ele fez, gente? Olha que professor organizado. Ele tem mais de 100 livros publicados. E não é qualquer livreto, não. Livros. Todos eles contribuições singulares. Mais de 100 livros. Ele colocou em ordem cronológica na estante. E o primeiro deles é este livro que eu vou pedir para ele nos mostrar aqui na rede pedagógica. Olha que interessante, gente. Tá vendo? Título aí, ó, em alemão. Tá vendo? Fale um pouquinho sobre o livro, professor. Tá bom? Muito bom, né? Fale um pouquinho sobre o livro, então, professor, sobre o título, sobre o conteúdo. Isso foi a minha tese de doutorado na Alemanha. E como eu tive nota máxima e fui premiado, aí também me deram a chance de publicar. Porque geralmente na Alemanha ninguém publica tese de doutorado, mas a minha conseguiu ser publicada. Então saiu em 1973, foi um dos primeiros livros que eu tive, em alemão, naturalmente. Né? Então hoje é uma relíquia, né, para a nossa lembrança. Obrigado. Ah, muito legal, gente. Muito legal. Dominação em História, né? O título do livro, né, professor? Muito interessante. Professor, nós vamos ter outros encontros aqui. Se depender da comunidade aqui, você vai voltar muitas vezes aqui para compartilhar mais conhecimentos. Nós ficamos realmente muito agradecidos, muito tocados, né? E edificados, né? Com tanto conhecimento, né? Tanta sabedoria que você compartilhou aqui na rede pedagógica hoje, transformando aqui a comunidade, né? Te agradeço muito, professor. Muito obrigado por mim, da minha parte também. Foi muito bom estar com você, Eduardo. Muito bem, professor. Uma grande honra. E, pessoal, olha, nós vamos sortear os livros, né, do professor Pedro Demos, autografados. Serão 10 exemplares. Não percam a oportunidade de participar dos sorteios. E nós colocamos na plataforma textos maravilhosos do professor Pedro Demo, inclusive um texto que ele escreveu hoje, não é? Sobre alfabetismo funcional. Vale muito a pena ler. Muito material riquíssimo. Gente, procure saber mais sobre o Pedro Demo, ler mais os livros que ele publica, os artigos, os textos, porque vale muito a pena. Muito obrigado, professor Pedro Demo, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Tchau. Tchau, até mais. É isso aí, gente, né? Vale muito a pena, valeu muito a pena, né? Estar nesse momento aqui de aprendizagem em rede com o professor Pedro Demo, né? Olha, que outra pessoa no mundo existe com essa visão de mundo, né? Com essa experiência dele. Essa é a singularidade do ser humano. Cada um de vocês, cada uma de vocês tem essa riqueza em si, essa singularidade. E essa riqueza, ela não pode ficar escondida, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da vocação docente é você ter muitas oportunidades de abrir-se, de compartilhar as suas riquezas interiores com os seus alunos, com a comunidade escolar como um todo. É muito interessante. Então, não esconda os seus tesouros, né? Compartilhe, porque vai fazer toda a diferença na vida de alguém. O professor, então, Pedro Demo, ele nos ensinou aqui, por tudo que ele disse, por tudo que ele expressou em palavras, mas também ele nos ensinou aqui com o exemplo dele, com a vida dele, com a dedicação dele por todos estes anos, né? E que ele seja um modelo de atuação para todos nós que somos professores, que estamos galgando ainda conhecimento, né? Para, quem sabe, um dia, oxalá,
chegarmos ao nível do professor Pedro Demo. Já estamos aqui já encerrando. Quem não se inscreveu ainda é só ir em www.redepedagogica.com.br e se inscrever. É uma formação com muitos conteúdos, com professores de altíssimo nível. Você não precisa pagar nada para participar da formação e para acessar todos os conteúdos. É totalmente gratuita essa formação aqui, é um presente da Rede Pedagógica para vocês. E Rede Pedagógica não sou só eu, só a Érica, o professor Pedro Demo, não, todos os que fazem parte, né? Nós temos os assinantes da Rede Pedagógica que contribuem com R$10 por mês com a formação, que faz uma grande diferença. Nós não temos dependência nenhuma com o governo, com o partido, com empresas particulares. A comunidade, ela tem essa autonomia. Então, no sentido de ser pública, a rede pedagógica, né? Nesse sentido que o professor Pedro Demo disse que ela é pública, não é estatal. Ela é pública. Ninguém quer aqui uma escola estatal. A gente quer escola pública e a rede pedagógica já serve como exemplo de coisa pública, de instância de educação pública, tá? Olha só, os sorteios, basta vocês comentarem nos posts da 19ª Semana Rede Pedagógica. Nós vamos depois postar lá na plataforma as informações detalhadas com todos os posts que vão, né, que fazem parte deste sorteio. Tá joia? Quero aqui mandar um abraço para Karina, para Ana Santos, com 2 T's 88, para Daniela, para Carmen Selma, para Cláudia HIS underline, que comentou aqui que amou, para Fatiminha underline 72. Amanhã estaremos aqui, gente, para uma jornada com o professor Lino de Macedo, né? Que é outro monumento da educação mundial dos nossos tempos. É um privilégio muito grande para a gente poder aprender com Pedro Demo, né, com Lino de Macedo e com os demais professores e professoras que vão estar aqui com a gente, né, dando e recebendo, compartilhando, mas também colhendo aprendizagem e conhecimento aqui na comunidade. Tá? Então, amanhã, dia 27 de julho, domingo, 19 horas, temos um encontro marcado aqui na 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Começamos bem, não foi mesmo? Tchau, pessoal!